convocamos a imprensa para darmos o ponto de situação sobre o que é a visão da Casa CE sobre o Estado da Nação. Há muito tempo não produzimos uma declaração e achamos por bem resumir algum do nosso pensamento e passá-lo à comunicação social para que, por vosso intermédio, possa chegar ao nosso povo. Eu apresentarei a declaração, lida numa primeira parte, e depois colocar-me-ei à vossa inteira disposição para todo tipo de perguntas. Aquelas que eu achar responder diretamente, serei eu a fazer. As outras passarei para colegas meus, se entender que eles poderão dar uma resposta mais precisa do que aquela que é a minha. Muito obrigado pela vossa presença, senhores jornalistas. Muito obrigado aos demais que se encontram à volta desta mesa para esta declaração política sobre o Estado da Nação. Portanto, pedimos a todos que aceitem as nossas cordiais saudações. Depois de uma aturada e profunda reflexão objetiva e real sobre a atual situação política, econômica e social do país, feita em sede de uma reunião do Colégio Presidencial da Casa CE, realizada na passada sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019, em Luanda, cabe uma honra, na minha qualidade de presidente da Casa CE, proferir para o povo soberano de Angola, através desta conferência de imprensa, uma mensagem sobre o Estado da Nação. Começo por saudar singela e honrosamente, em nome da direção da Casa CE, dos seus militantes e simpatizantes, todos os angolanos, pela celebração de mais um 17 de setembro, Dia do Herói Nacional, em que homenageamos os insígnios filhos da pátria que deram o melhor de si, inclusive as suas vidas pela independência e pela soberania de Angola e a autodeterminação e bem-estar dos angolanos. Entre estes, cabe destacar a figura do Dr. Antônio Agostinho Neto, que proclamou a independência de Angola e foi o seu primeiro presidente. Bom, se calhar não haverá necessidade de estarem a tirar apontamentos, que eu vou dar cópia do texto integral a cada um dos senhores jornalistas. Prefiro que prestem atenção. Aproveito igualmente a oportunidade para expressar o profundo sentimento de pesar pelo passamento físico por doença, aos 95 anos de idade, do grande nacionalista e africanista, ex-presidente da República do Zimbábue, Robert Gabriel Mugabe, ocorrido a 6 de setembro do corrente ano, em Singapura. Mugabe, sem lugar a dúvidas, foi um dos ilustres filhos do nosso continente, pioneiro no combate pela independência econômica dos nossos países, mostrando que um hino, uma bandeira e um governo não são suficientes para fazer a felicidade dos nossos povos. Neste momento de pesar, o Colégio Presidencial da Casa CE endereça ao povo zimbabueano e à família enlutada os seus mais sentidos pésames. Acompanha com preocupação a atual situação política, econômica e social do país, marcada por um generalizado sentimento de frustração e insatisfação popular, refletido em constantes protestos, manifestações e greves contra o Estado. A atual governação, que já vai ao meio do seu mandato, ainda não conseguiu dar uma resposta adequada aos inúmeros problemas sociais e econômicos que têm deixado o país estagnado.
Saliente-se a problemática da seca e da fome que assola as populações da região sul de Angola, um fenómeno que, apesar de antigo e de ter engajado o titular do Poder Executivo, que, à semelhança de outras iniciativas individuais e coletivas, doou bens de primeira necessidade às populações do Cunene e Huila, continua, entretanto, sem solução satisfatória à vista. Outra matéria social prende-se com a elevada taxa de desemprego, por conta da falência de pequenas, médias e grandes empresas, entre outras razões, deixando sem renda e sem sustento um sem número de jovens e chefes de família, que todos os dias engordam de forma assustadora e perigosa o marginalizado exército de desempregados. A recente Feira de Oportunidades de Emprego, Estágio e Formação Profissional, também apelidada de Feira da Humilhação e do Insulto, realizada no passado dia 6 de setembro de 2019, em Luanda, revelou o quão crítica e difícil é a situação do desemprego em Angola, onde a juventude, de forma reiterada e incansável, clama pela criação dos 500.000 postos de trabalho prometidos pelo então candidato a presidente da República, hoje presidente da República. Outra vertente que inspira cuidados tem a ver com os serviços de saúde, por conta da insuficiência de hospitais e da falta de meios humanos e técnicos. Vale recordar que os últimos dados oficiais disponibilizados pelo Ministério da Saúde revelam que, no primeiro semestre de 2019, morreram, só no sul do país, 800 crianças com menos de 5 anos. Em pleno século XXI, constatamos que a principal causa de morte de crianças e mulheres grávidas é o paludismo. A merecer atenção urgente estão os doentes evacuados em Portugal e na África do Sul, que há cerca de 5 meses não recebem os seus subsídios de residência e alimentação, com todas as consequências derivadas desse fato. A situação social em Angola agrava-se a cada dia, com a subida contínua dos preços dos bens e serviços básicos, que poderá agudizar-se com o surgimento de novos impostos exigidos pelo Fundo Monetário Internacional, para que se passe doravante a taxar não só os subsídios de Natal, de férias, mas também os idosos. Medidas tributárias que, longe de estimularem a produção interna, vão diminuir o poder de compra dos cidadãos, que na sua esmagadora maioria vive abaixo de $3 por dia, valores irrisórios para suprir as despesas relativas à alimentação, educação e saúde. No setor da educação, a realidade também é dura, a olhar para os 6% do OGE atribuído ao setor em 2019, valor que anda muito distante dos 15% a 20% recomendados pela SADC. No ano passado, ficaram fora do sistema de ensino cerca de 2 milhões de crianças. Em 2019, os dados estatísticos a nível nacional ainda não foram revelados, porquanto o ano ainda não terminou. As debilidades do nosso sistema de ensino refletem-se também na incapacidade dos jovens formados de empreenderem pequenos negócios e iniciativas de autoemprego, devido à inexistência de programas curriculares voltados para a formação de empreendedores. O ensino em Angola deve ser direcionado e vocacionado para responder às necessidades concretas do país, mormente do setor econômico. A qualidade dos professores e os seus salários deve ser melhorada.
e os estabelecimentos de ensino melhor equipados. A economia de Angola, nos últimos tempos, tem-se caracterizado por uma recessão, apesar do Executivo não a reconhecer. Os níveis de produção de petróleo bruto e do seu preço no mercado internacional, petróleo bruto, nosso principal produto de exportação e de aquisição de divisas, diminuiu substantivamente para longe da meta dos 2 milhões de barris dia que se preconizou no passado. Como consequência, tem havido uma retração real do PIB de Angola. A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Nacional, há 12 meses, situa-se agora em 17,36%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. As reservas internacionais líquidas rondam os cerca de 10 mil milhões de dólares norte-americanos, ao que se ouve. Portanto, uma cifra das mais baixas nos últimos anos. O desemprego continua elevado, mormente para a juventude, como já focamos, e como demonstrou a Feira do Emprego. As empresas nacionais estão descapitalizadas e um bom número delas encerrou as portas. A dívida pública interna e externa atingiu níveis elevados, com tendência a crescer, com as iniciativas de contratação de novos empréstimos em curso. Os salários continuam baixíssimos para a maioria da população, que não consegue com os mesmos adquirir a cesta básica. A situação de segurança interna continua preocupante em Angola. A criminalidade aumenta e ganha espaço, mormente nos últimos tempos. O sentimento de insegurança e medo impera, sobretudo no seio dos cidadãos das áreas periurbanas. A atuação da Polícia Nacional, embora louvável, é bom sublinhar, é por vezes manchada com atitudes de alguns dos seus agentes que, no ímpeto do combate à criminalidade e por força de um conjunto de insuficiências, quer humana e técnica, provocou a morte de alguns pacatos cidadãos inocentes, como foi recentemente o caso da mãe Maria Angola, morta a tiro com o filho às costas, nos arredores da sede da administração do Sandizanga, em Luanda. Ainda sobre o setor de segurança interna, temos os casos de desmaios nas escolas do país, que afetam predominantemente estudantes do sexo feminino, que voltaram este ano a perturbar o normal andamento do ensino, fenómeno que há mais de 5 anos não tem qualquer esclarecimento por parte das autoridades afetas à segurança, atiçando no seio das populações um profundo sentimento de insegurança. No setor da justiça e dos direitos humanos, ainda não andamos bem, apesar de algum ligeiro avanço. Só para se ter uma ideia, cerca de 1/3 da população angolana não tem registro de nascimento, ou seja, dos cerca de 30 milhões de angolanos que somos, perto de 10 milhões não têm registro de nascimento, de acordo com a informação prestada recentemente pelo titular do setor. Dito de outro modo, há em Angola 10 milhões de angolanos sem cidadania, do que se infere uma crasse violação da Constituição da República de Angola, no que a defesa dos direitos e garantias fundamentais dos cidadãos diz respeito. O direito à manifestação, consagrado na Constituição da República de Angola, continua a ser violado. Os manifestantes continuam a ser reprimidos com certa violência e detenções arbitrárias. Sobre o nosso sistema judiciário, assiste-se a uma tremenda morosidade na realização da justiça, facto que tem estado a contribuir para os casos de excesso de prisão preventiva. Por outro lado, questiona-se a isenção na atuação de muitos magistrados judiciais e do Ministério Público. Sobre o propalado combate à corrupção,
sobre quanto já foi repatriado, quem repatriou, onde está depositado e quanto falta ainda por repatriar e o que se pensa fazer com os valores repatriados. A governação participativa que agora se apregoa em matéria de combate à corrupção não deve fazer do povo uma simples caixa de ressonância para efeito de denúncias. É imperioso que o Executivo use do seu engenho e empenho no sentido de lograr que o dinheiro do povo, ilegalmente depositado no estrangeiro, volte ao país, para alavancar a economia nacional, carente de fundos de investimento. O grande erro cometido neste campo foi a ausência de diálogo entre o poder e os detentores do dinheiro. Relativamente ao setor da comunicação social, ainda estamos longe de reproduzir e transmitir com isenção, imparcialidade e verdade o país real. Continuamos a dar destaque à propaganda, que escamoteia e distorce a realidade. Queremos uma comunicação social que dê o devido destaque e valor à notícia, permitindo que os cidadãos tenham a possibilidade de conhecer a realidade à sua volta e de avaliar em consciência o rumo a tomar. Por outro lado, a dita abertura no setor da comunicação social em Angola seria um facto e um verdadeiro marco se, no âmbito da luta contra a corrupção e pela moralização da sociedade, houvesse por parte do Executivo a devida abertura e incentivo à prática do jornalismo de investigação em Angola. Estamos há 2 anos já de mandato do atual Presidente da República. Não é tarefa fácil tirar uma resultante do seu desempenho, visto que muitas das suas políticas basilares ainda estão a fermentar. Porém, poderemos dizer que ele herdou uma situação econômica difícil e que não melhorou de lá para cá. Como consequência, vem-se reduzindo as esperanças que o povo nele depositou. Mas diga-se que o Presidente tem se empenhado em servir-nos uma situação econômica melhor. E eu repito, diga-se que o Presidente tem se empenhado em servir-nos uma situação econômica melhor. O reconhecimento de que o país tinha um altíssimo índice de corrupção é algo que já foi consumido no passado, já foi assumido no passado pelo anterior Presidente da República. A inovação que temos agora, neste campo, prende-se com o apontar de dedos e factos. A assunção já foi feita no passado. O apontar de dedos e factos é, de facto, uma novidade. Com esta atitude, podemos dizer que viramos uma página no combate à corrupção e à impunidade. Pena é que tal esteja a acontecer não de uma forma isenta, com tratamento igual para factos iguais, e porque, em termos de transparência, no que se refere a dinheiros, está muito aquém do desejado. O hoje por outro lado, contém ainda muitas cabalas, falta de transparência, mormente para dinheiros ligados ao setor da segurança nacional. Pensamos que o Sr. Presidente da República geriu com muita atenção as relações políticas, até mesmo dentro do seu próprio partido. Esse crispado de relações políticas, em tempo de crise econômica, não ajudou nem ajuda muito o país. Há a necessidade de se aliviar esta tensão. Pensamos que falhou na implementação da política de repatriamento de capitais. Já o dissemos e repetimos. Falta diálogo
para o sucesso dos objetivos pretendidos. Entretanto, devemos ressaltar, teve êxitos no exercício da diplomacia. A abertura da comunicação social pública é patente. Não estamos como ontem, mas ela é muito tímida ainda. Por fim, e não por último, pensamos que manifesta algum aventureirismo na sua governação, que o leva às vezes a avanços e a recuos. Toma uma posição, mas depois é bom recuar, reconhecer que se errou e corrigir. Mas isso mostra também, por outro lado, que essas posições não foram devidamente ponderadas. Daí os avanços e os recuos. O setor da justiça continua, no seu mandato, a apresentar as mesmas insuficiências do passado. Pouco ou nada melhorou. Posto isto, acreditamos que ele tem vontade de mudar a situação do país e, dentro do possível, somos da opinião que devemos apoiá-lo em tudo o que faça de bom e continuarmos a condenar os seus erros. Merece a nossa confiança em tudo do positivo que realiza, que faz, e não podemos deixar de criticar aquilo que entendemos que não estiver a ser bem feito. Será a nossa postura, a postura da Casa CE, face à governação do Sr. Presidente da República. Senhores jornalistas, caras angolanas e angolanos, minhas senhoras e meus senhores, a presente mensagem não se circunscreve a denunciar e a expor as insuficiências e os fracassos da governação, mas também a apresentar as nossas sugestões para a solução de alguns dos problemas que a todos aflige, embora conscientes de que a Casa CE não é a detentora única de toda a verdade e de que algumas das soluções já estão a ser implementadas pelo Executivo. Não obstante, é nossa convicção que o combate à subida generalizada e contínua dos preços das principais mercadorias no país deve ser feito através do aumento da produção e não pelo agravamento excessivo dos impostos, como se está a processar, onde até os idosos não são poupados. Isso, independentemente do que diga o Fundo Monetário Internacional. A solução da problemática da falta de emprego passa pela implementação de políticas de incentivo ao empreendedorismo e de criação de micro, pequenas e médias empresas. Nesta perspectiva, o Estado deverá desempenhar um papel fundamental na abertura de linhas de crédito e apoio financeiro às iniciativas empresariais. Porém, a curto prazo, a prioridade deverá incidir na recuperação e apoio dos negócios produtivos existentes, contribuindo para a sua sustentabilidade. Trata-se de apoiar e expandir o que já sabemos fazer e bem. Enquanto se espera por medidas mais arrojadas, devemos apoiar aquilo que já sabemos fazer e bem, para que não se crie um vazio entre aquilo que nós projetamos que virá amanhã e aquilo que nós necessitamos para satisfazer as necessidades do momento. Por outro lado, o Executivo deverá encarar com a devida seriedade o programa de reabilitação das estradas secundárias e terciárias, condição pilar para o incentivo da produção interna, sobretudo no setor agropecuário. Precisamos apostar na efetiva e contínua capacitação e potencialização dos quadros nacionais.
para o aumento da produção interna em larga escala. Assim, o ensino deverá ser reformado no sentido de formar pessoas empreendedoras e não apenas funcionários públicos. Formar quadros que o sistema produtivo precisa, bem como quadros com respostas aos desafios científicos e tecnológicos do presente e do futuro. Quadros que possam servir amanhã. Não formar apenas quadros que servem hoje e amanhã não estão à altura de poder dar respostas aos problemas científicos e tecnológicos e voltarmos outra vez para uma situação de impasse como nos encontramos hoje. Na recuperação da economia, o repatriamento dos capitais públicos avultados, subtraídos ilegalmente dos cofres do Estado, é um imperativo para que não se continue a endividar o país a níveis que podem afetar a sua soberania. Esse processo foi mal conduzido e daí os seus pobres resultados. A principal falha residiu na falta de diálogo, como já dissemos. Pois então é preciso dialogar, para além dos orgulhos e da sede de justiça. Repito, é preciso dialogar e dialogar bem. Quanto à seca na região sul, depois da fase de emergência, deve-se fazer um trabalho mais profundo para não se voltar à presente situação. À semelhança do que acontece em outros países da região austral do continente, temos de criar reservas de água que nos permitam aguentar 2 a 3 anos de seca. É o que se faz no Zimbábue e em toda esta região, que também tem secas, mas sabem conservar água e conservam a água ao ponto de poderem aguentar 2, 3 anos de seca. Por outras palavras, 2, 3 anos sem chuva. Implementar as autarquias locais em todo o território nacional é implantar um novo paradigma de governação incontornável para o relançamento do país. É condição para melhorar a governação e, por esta via, reduzir as assimetrias regionais, as desigualdades sociais, bem como melhorar o exercício da cidadania, igual para todos, rumo ao desenvolvimento, objetivos porque lutaram os heróis, o nosso povo. Esta questão é importante, ou nesta questão é importante, mais uma vez, trazer à tona o problema do gradualismo. Devemos todos defender um gradualismo funcional que permita a realização de eleições autárquicas em todo o território nacional. Porque o que não se está a compreender é que, com este processo, nós estamos a lançar um novo paradigma de governação. E isto não pode ser feito aqui e ali, não. É para ser feito em todo o território nacional. O que deve ser gradual é a transferência das competências, a transferência das responsabilidades da administração central do Estado para a administração autárquica. Aí sim deve haver gradualismo. Não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Mas realizar eleições em todo o território nacional, o que significa dizer dar uma assembleia autárquica a cada município, é imprescindível. É rejuvenescer a governação. Só quem não entender isso é que pode ficar amarrado à ideia de realizar eleições apenas nos municípios e noutros não. É importante, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, homenagear todos os cidadãos nacionais
que se bateram e batem-se pela defesa da liberdade, da soberania, da democracia e da paz em Angola. Temos de encontrar esses nossos heróis não só naqueles que realizam o seu dia a dia, a sua luta, o seu combate com armas na mão, mas é preciso encontrar os heróis no seio daqueles que labutam cotidianamente, no seio dos jornalistas, no seio dos políticos, etc. A situação da justiça em Angola é preocupante. Consequentemente, Sua Excelência o Sr. Presidente da República, a Assembleia Nacional e o próprio Poder Judicial são chamados a promover e a realizar uma análise e um debate profundo sobre a matéria, para além da revisão dos códigos e a criação de novos tribunais. É preciso ir-se mais fundo. É preciso garantir, acima de tudo, que a justiça seja justa. E não está a ser. Veja-se o caso do patrono da juventude da Casa CE, o engenheiro Hilbert de Carvalho Ganga, assassinado pelas costas, desarmado, enquanto em custódia de elementos da unidade de segurança pessoal do Presidente da República, cujo recurso não mereceu, ao fim de meia década, um tratamento decente. Até agora, continuamos à espera. Impõe-se a revogação das disposições que limitam a ação fiscalizadora do Parlamento sobre o Executivo. É outra medida necessária. Isto é um imperativo. Para tal, são requeridos os esforços do partido MPLA, o único responsável pela situação prevalecente. Foi ele sozinho, através do seu grupo parlamentar, que requereu ao Tribunal Constitucional as medidas que o Tribunal Constitucional impôs, dificultando, para não dizer impossibilitando, a fiscalização política do Parlamento sobre os atos do Executivo. Que aberração! No âmbito da reconciliação nacional, importa prosseguir com o processo de inserção na Caixa de Segurança Social das Forças Armadas Angolanas os ex-militares desmobilizados com direito a ela. Deve-se levar com a seriedade requerida o programa de combate à corrupção e à impunidade e de resgate da observância dos valores morais e conduzir com rigor e total transparência o processo de repatriamento de capitais em curso, bem como o programa de privatizações de empresas públicas, prestando regularmente contas ao povo soberano. Bom, estamos à espera de ver essa transparência nas privatizações das empresas públicas. Já é tempo para que os donos do poder em Angola ordenem a transmissão em direto dos debates parlamentares, de forma regular, facultando ao povo a possibilidade de acompanhar o que se discute e avaliar o desempenho dos seus representantes na Assembleia Nacional. Já é tempo. Senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores, povo angolano, a Casa CE está presente e continua o seu processo de reorganização e prepara-se convenientemente para participar de maneira adequada nos dois eventos mais importantes do presente mandato, ou seja, as eleições autárquicas em 2020 e as gerais em 2022. A Casa CE não tem necessidade de fanfarronices ou de iniciar campanhas eleitorais antes mesmo de convocadas as eleições. Cada coisa a seu tempo. Do que somos ou não capazes de fazer, os resultados dessas eleições no futuro dirão. Aos nossos militantes e simpatizantes, apelamos a que continuem com fé no futuro
trabalhem arduamente para projetarmos a Casa CE para o arco da governação e, assim, contribuir decisivamente para a implementação de políticas que transformarão positivamente o modo de vida dos angolanos. As nossas estratégias e as nossas táticas serão diferentes do modo como a Casa CE atuou até aqui. A transformação para partido político continua a ser um objetivo. Consideramos que é a mensagem que deve circular e não tanto os mensageiros. A implantação de núcleos no seio das comunidades deve ser a pedra basilar da nossa organização. A todos quantos prestaram atenção a esta declaração, o nosso muito obrigado. Luanda, ao 18 de setembro de 2020. Durante os 2 anos de governação do presidente João Lourenço. E a última questão, por agora, tem a ver com incentivo ao empreendedorismo. De que forma é que isso tem que ser feito? Na perspectiva da Casa CE. Nathaniel Lofa. Portanto, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, vou, portanto, inscrever ao 4 e vou passar as respostas. Pode ser. Sim, faz favor, nome? Nathaniel Lofa. Como? Nathaniel Lofa. Nathaniel Lofa. Nathaniel Lofa. Lofa. Sim, sim. Faz favor. Rádio MFM. Senhor Presidente, eu gostava que analisasse a figura do Presidente da República como presidente. Há quem analisa o presidente recorrendo-se a um princípio do terceiro não excluído, ou seja, ele não é um bom presidente e também não é um mau presidente. Não é um bom presidente na medida em que os discursos, as vontades que ele mostra nos seus discursos não se veem na prática. E não é um mau porque apresenta um perfil no que diz as suas linhas de pensamento com a intenção de mudar a condição que o país, em que o país se encontra. A minha pergunta é, como é que o Sr. Presidente olha para a figura de João Lourenço? As suas medidas, os seus discursos para a prática, Sr. Presidente? Não, vamos responder essas 3? Depois voltar a perguntar. Pode ser que até lá... Apenas uma pergunta. Está bem, como é que chama? António Gaspar, eu sou do Novo Jornal. Antônio Gaspar, Exatamente. Novo Jornal. No final está para mim está. Faz favor? Ok, o senhor Presidente falava do objetivo de transformar o KC de coligação para um partido político. E, Continua a ser um objetivo, foi o que eu disse. exatamente. E a pergunta é a seguinte, será que até 2022 teremos a KC já como um partido político ou ainda vamos continuar a ter a KC como uma coligação? Muito obrigado. Se é verdade que durante muito tempo produzimos acima de 1,5 milhões de barris de petróleo, agora estamos a produzir cerca ou abaixo de 1,4, o que faz reduzir o PIB angolano, o que significa dizer menos receitas. Por outro lado, o próprio preço do barril de petróleo no mercado internacional, como é do conhecimento geral, tinha sofrido também uma grande contração. Hoje esse preço não está mal, está acima dos $60, mas tem estado a flutuar e estamos longe das receitas que conseguimos arrecadar no passado, quando o preço
rondava os 90 e atingia mesmo os 100 ou ultrapassava os $100 por barril. Como nós não fomos capazes de fazer a diversificação da economia, não temos basicamente outras fontes de receita. Depois há o problema da crise econômica e financeira, que não é só de Angola, mas é uma crise, digamos que, mundial, que não deixou de afetar a nossa própria realidade interna. Com base naquilo que foi a falta de transparência e a maneira muito imprópria como nós fomos gerindo as nossas divisas, acabamos por ficar sancionados e os americanos cortaram-nos o acesso aos dólares, o que veio complicar também a nossa situação econômica. Tudo isso resume-se no facto de ficarmos com receitas curtas, pouco dinheiro. E como há pouco dinheiro, não é possível fazer grandes dotações para os vários setores. E o que é que o governo tem estado a fazer? O governo tem estado a fazer um exercício que eu costumo denominar que é de torrar jinguba. Quando nós pomos os grãos de jinguba ou milho na frigideira, para bem uma forma que a Casa CE entende ser necessária para o combate à corrupção. E depois a justiça. Tem de haver justiça. E haver justiça não é só ter tribunais e leis. É preciso ter gente madura, com idoneidade, que inspire confiança na justiça. Também é uma outra forma de nós combatermos a corrupção. A seca no Cunene. Nós já demos o exemplo do que acontece nos países que estão à nossa volta. Eles também têm seca. E essa seca também é sazonal. De tempos a tempos, eu vivi quase 9 anos no Zimbábue e posso-vos dizer que o Zimbábue tem áreas que passam 2, 3 anos e não chove. E não chove. Mas o que é que eles fazem? Fazem retenção de água em barragens grandes e pequenas e conseguem aguentar cerca de 2 a 3 anos sem chuvas, consumindo essa água que eles conseguiram, portanto, reter. Portanto, nós não podemos, no Cunene, continuar com medidas paliativas. Temos que tomar medidas profundas que resolvam o problema de uma vez por todas. Eu acho que alguns fundos foram assignados para se encontrar esta solução. De momento, o que é que se pode fazer? É, de facto, acudir à situação grave que aquela região se confronta. Mas temos que pensar em implementar outras medidas mais duradouras que resolvam o problema da seca no sul do país. Nós temos programado uma visita para lá, quando é que parte? Portanto, há uma delegação da Casa CE que no próximo domingo se desloca àquela região. E dizer também que nós também participamos das contribuições que foram feitas para acudir com géneros de primeira necessidade e água àquelas regiões. Mas o que é necessário fazer é, de facto, criar-se infraestruturas que ultrapassem de uma vez por todas esta situação. Houve muito dinheiro em Angola para se poder fazer isso. Só a negligência da governação é que fez com que até hoje não se resolvesse o problema do Cunene. Qual o próximo passo da Casa CE depois desta declaração? Bom, as declarações vão passar a ser regulares. Portanto, de tempos a tempos, nós vamos analisar a situação do país e, naturalmente, produziremos essas declarações. Agora, o que é que se segue? Vai-se seguir o dia a dia. O nosso trabalho de continuação da reorganização da coligação,
o nosso trabalho de mobilização, o nosso trabalho no Parlamento, portanto, a atividade do nosso grupo parlamentar, prestando sobretudo atenção àquilo que é a legislação autárquica, o problema do Orçamento Geral do Estado de 2020, que vai entrar em outubro na Assembleia Nacional. Vamos continuar a trabalhar na criação dos núcleos e na mobilização do eleitorado. Portanto, vamos continuar a monitorar a ação do governo e ajudar ali onde entendermos ser necessário dar o nosso contributo, porque a Casa Sé pensa o seguinte: ser oposição não é só falar mal e deitar baixo, porque se deitarmos abaixo, qual é o país que se afunda? É o país dos outros ou o nosso? É o nosso. Todos nós vivemos aqui. As nossas famílias vivem aqui. Os nossos amigos vivem aqui. Portanto, o nosso interesse não é estragar o país. O nosso interesse é que o país avance. Porque se o país não avançar, não tem comida, não tem hospital, os únicos prejudicados somos nós mesmos. Quer sejamos partidos no poder ou forças políticas no poder, quer sejamos forças políticas da oposição. Todos saímos prejudicados. Por isso é que dizemos na declaração que vamos apoiar aquilo que for bem feito e vamos criticar e condenar tudo aquilo que for mal feito. Nós, para podermos crescer como força política, não precisamos de pôr os outros por baixo. Precisamos é de crescer por cima deles. Portanto, não é pela negativa que nós queremos ser uma força representativa. É fazendo melhor que nós queremos crescer. O emprego. O emprego vai depender de como sejamos capazes de relançar a economia. Se nós relançarmos a economia, relançarmos o nosso setor produtivo, vamos naturalmente criar empregos. E para isso, o que é necessário? Eu repito, é necessário irmos buscar aquele dinheiro que está lá fora. Porque é nosso. E se soubermos, de facto, gerir bem essa situação, esse dinheiro volta. Pode voltar em serviços, pode voltar em património, pode voltar em dinheiro. Portanto, é importante buscar esse dinheiro. Por outro lado, também já dissemos que não é fácil arranjar empregos para todo mundo. É necessário que a escola comece a formar empreendedores. Gente que criam os seus próprios negócios. Por isso é que falamos das micro, das pequenas e das médias empresas. Não há trabalho para a pessoa se empregar, mas há trabalho para as pessoas poderem fazer. Se ele for um carpinteiro, pode continuar a fazer as suas portas e colocar portas aqui e acolá. Pode ou não pode? Se é agricultor, desenvolver a agricultura, produzindo o seu tomate, produzindo a sua batata, a sua cebola. Pode ou não pode? Enfim, criar as suas pequenas empresas para ir reparando estradas. Portanto, é pelo empreendedorismo, não é? E isso passa muito pela escola. A escola tem de estimular nos nossos estudantes esse espírito, para que ali onde não houver emprego, as pessoas possam ocupar-se realizando os seus próprios negócios. Porque criar emprego para todo mundo não vai ser fácil. Por outro lado, quer dizer, é o apoio que o Estado tem de dar às empresas que já existem. Porque se as empresas que já existem, em vez de estarem fechadas, estarem paradas, a falir, poderem contar com investimentos, poderem contar com financiamentos, essas empresas vão funcionar e vão empregar pessoal. Vão crescer e vão empregar pessoal. Portanto, são as vias. E não quer dizer que o próprio executivo não saiba. Se calhar estamos a falar das mesmas coisas. O problema é implementar na prática. Têm sido capazes de materializar? Parece-nos que têm estado a falhar.
Por isso é que temos a situação difícil em que nos encontramos. Bom, dar o benefício da dúvida. Nós damos o benefício da dúvida ali onde achamos poder dar esse benefício da dúvida. Quem olhar, e quando o próprio senhor jornalista Félix Abias pegar no texto, vai olhar e vai ver que há muita crítica. Muitas folhas em que estamos a apontar aquilo que está mal. Mais de metade dessas 10 folhas é apontar erros. E se calhar aquilo que estamos a considerar que é positivo existe numa folha só. Mas nós temos é que ser justos. Dizer que está bem aquilo que está bem e dizer que está mal aquilo que está mal. Por exemplo, eu não posso deixar de dizer que houve uma melhoria na maneira como a comunicação social pública trata a oposição hoje. Nós não dissemos que a situação está boa, mas temos que reconhecer que houve uma melhoria. Alguém perguntava onde é que estão os exemplos, portanto, da melhoria. Bom, um deles é esse. Houve uma melhoria. Quer queiramos, quer não queiramos. Vivemos um clima de maior abertura. Também dissemos que já no tempo do presidente José Eduardo dos Santos se falava que a corrupção era o segundo mal depois da guerra. Portanto, a denúncia da corrupção já vem de trás, é ou não é? O que é que faltou no passado? É apontar. Agora, João Lourenço apontou, ou permitiu que se apontasse. E nós hoje estamos a lidar com a corrupção, não de uma maneira tão abstrata como se fez no passado, mas de uma maneira mais concreta. É um êxito ou não é um êxito? É um êxito. Mas nós não nos esquecemos de dizer que, entretanto, a maneira como a corrupção está a ser combatida não é a maneira mais adequada. Por exemplo, não há transparência nos dinheiros que foram repatriados. Sei que foram repatriados, ninguém está a prestar a informação. Portanto, no que toca aos dinheiros, a mesma opacidade continua, não há transparência. Portanto, nós temos é que procurar ser justos. E essa vai ser a postura da casa. Onde as coisas estão a andar bem, nós vamos dizer que estão a andar bem. Porque até não nos interessa que as coisas andem mal. Porque se as coisas andarem mal e o país afundar, somos todos que vamos ao fundo. Queremos que as coisas andem bem. E vamos promover tudo aquilo que sejam ações positivas. Mas agora de negativo, há muito para apontar. E quando pegar no texto, vai ver aí que tem muita coisa para apontar. Nós não estamos aqui para levar o atual presidente ao colo. Não. Nós queremos ver as coisas a funcionar. Empresas descapitalizadas, o que é que se deve fazer? Bom, o que se deve fazer, se elas estão descapitalizadas, é capitalizá-las. Tem que haver dinheiro para que elas possam funcionar melhor. Mas há muitas dessas empresas cujos donos receberam dinheiro para funcionar e não investiram esse dinheiro nas empresas para funcionar. Compraram mais um carro, fizeram mais um passeio, não é verdade? E depois também há empresários que de empresários só têm nome. Receberam o dinheiro, mas não sabem gerir a empresa. Então, tudo isso tem que ser corrigido. Por isso é que eu digo que nós temos que potencializar os negócios que já existem, que já funcionam. Temos que ampliar os negócios que já funcionam. Por exemplo, um indivíduo que é camponês, trabalha a enxada. Podemos dar-lhe uma charrua e uma parelha de bois. Vai ou não vai aumentar a sua produção? Vai. Já não se vai cansar ali com a enxada. Bate, bate, não bate. Já é o boi que vai puxar a charrua. Portanto, um indivíduo que é pescador, mas que pesca com uma chata a remo, se lhe pusermos lá um motor, vai ou não vai aumentar a quantidade de peixe? Pescador ele já é. Aquilo já é a sua vocação, é o seu trabalho. Portanto, o que dissemos é potencializar os negócios que já existem. Bom, houve algumas coisas positivas nos 2 anos. Bom, já focamos. E quando pegar no documento vai ver que há algumas coisas positivas, sim. Até porque, no princípio
quando ele, João Lourenço, iniciou a sua governação, muitos de vós era João Lourenço, João Lourenço, João Lourenço. É ou não é verdade? É agora que a coisa está a derrapar. Está a derrapar porque estão a passar 2 anos, bom, e as pessoas não estão a ver. Agora, quando nós dizemos que ele herdou uma situação económica difícil, é verdade. Nós não estamos a dizer que a culpa é só do passado. Mas focamos aqui que o próprio mundo vive uma crise internacional. É ou não é verdade? Internacionalmente, todos nós sabemos que houve uma crise. Que o preço do petróleo baixou consideravelmente e repentinamente. E quando ele assume o poder, de facto, assume o poder com uma situação económica difícil. E o que é que nós estamos a dizer? Que ele, nos 2 anos, ainda não conseguiu reverter. Pelo contrário, a situação tende a piorar. Isso está dito no documento. Vão ler e vão ver. Bom, o presidente é mau, não é mau. É bom, não é bom. Meu caro, eu acho que o senhor jornalista filosofou profundamente. Há coisas que ele faz que são positivas. Ao fim e ao cabo, é o mesmo discurso que nós estamos agora a continuar. Há outras em que ele tem se mostrado insuficiente. E nós já demos o exemplo, por exemplo, desta questão do repatriamento de capitais. Conduziu mal esse processo. Mas o ter apontado os dedos, o ter responsabilizado pessoalmente as pessoas, foi positivo. Portanto, a dinâmica é mesmo essa. Ninguém é só bom. Ninguém é só mau. Toda a realidade é a junção do positivo com o negativo. E nós acabamos por dizer que uma pessoa é boa quando prevalece o positivo. E dizemos que uma pessoa é má, é razoável, quando prevalece o negativo. Mas todos nós somos, de facto, a conjunção do positivo e do negativo. Então, João Lourenço é assim também. Agora, consoante ele for fazendo as coisas bem ou mal, então vai contar com as nossas palmas ou com os nossos apupos. Mas a sua governação é precisamente isso. E nós temos uma folha inteira dentro do texto para verem o que é que nós entendemos como positivo e o que é que entendemos como negativo nesses 2 primeiros anos de João Lourenço. Nós estamos a dizer que é um objetivo a transformação da coligação para partido político. Mas essa transformação só vai acontecer quando a maioria esmagadora dos partidos que são, portanto, os membros da coligação, assim o decidirem. Quando se entender, chegou o momento de se fazer essa transformação, ela será feita. É em 2022? É antes de 2022? Nós temos é que trabalhar para isso. Porque nós não estamos preocupados. Não estamos com pressa. Queremos que a coisa aconteça no momento certo. Temos é de trabalhar para isso. Por quê? Porque vamos dizer que tudo o que conseguimos até hoje, nós conseguimos como coligação. Tudo o que somos hoje, nós conseguimos como coligação. E podemos continuar a trabalhar como uma coligação. Mas também, nas nossas discussões, nós chamamos a atenção para o facto de que, se estivermos mais integrados, mais coesos, temos possibilidades de inspirar maior confiança aos eleitores. Por um lado, temos possibilidades de sermos mais racionais na utilização dos recursos. Se estivermos, por exemplo, nós nessa situação de coligação, cada partido tem a sua sede em cada província, em cada município. São muitas rendas de casas que nós pagamos. Se estivermos todos integrados, só precisamos de uma sede em cada município. Entenda que é mais lucrativo ser uma força política mais coesa do que ser uma força política tão diversificada. Mas isso passa pela compreensão, pela consciência
de todos os militantes dos partidos e que os próprios partidos cheguem a essa conclusão. Até lá, vamos continuar a ser coligação. E como coligação, nós conseguimos atingir os resultados que atingimos até hoje. Portanto, não estamos preocupados. Se vai ser em 2022, será em 2022. Se for antes de 2022, será antes de 2022. Portanto, é a resposta que nós temos para dar. Eu não sei, mas penso que a conferência já vai um pouco longa. Há alguma outra pergunta? Vai depender de vocês. Mesmo até meia-noite eu fico aqui. Agora o problema é dos senhores jornalistas. A bola está do vosso lado. Mas penso que, se pegarem no texto, encontrarão as respostas. Nós procuramos tocar todos os setores que pudessem interessar a esta análise sobre o estado da nação. Se estão todos de acordo, satisfeitos, só me resta então agradecer a vossa presença aqui e pensamos e desejamos que possamos estar juntos em outras oportunidades como esta. Muito obrigado. Não sei.